Olá, bem-vindos ao quarto módulo do Melhora, o módulo da disbiose. E como sempre, a gente vai começar com a aula 1, onde eu vou apresentar os princípios, para depois, na aula 2, a gente ver o que pode ser feito em relação a esse importantíssimo Hallmark of Aging, que eu escolhi para apresentar para vocês. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu não podia deixar de presentear o meu aluno com um pouco da minha experiência. Eu sou um dos médicos que mais solicitei e interpretei sequências de microbiota intestinal em nosso meio. Então, eu resolvi fazer Problem-Based Learning, ou seja, muitos princípios da disbiose vão ser abordados através de casos meus, da minha clínica, casos da vida real. E com isso eu vou poder levar um pouquinho da minha experiência para vocês, meus queridos alunos. Qual é o roteiro de hoje? Primeiro, vamos falar um pouquinho da microbiota humana. E aqui uma primeira questão importante, eu vou falar em microbiota especificamente me referindo aos micro-organismos. Quando a gente fala microbioma, a gente se refere não só aos micro-organismos, mas também à metabolômica, metabólitos, também às células, muitas vezes que interferem com as relações com os micro-organismos e todo o sistema de comunicação que, de uma parte ou de outra, faz parte do nosso microbioma, do nosso universo de interações, onde a microbiota está inserida. Vamos falar um pouco da microbiota na saúde e na doença e entender quais as funções da microbiota na promoção da saúde e como essas funções estão alteradas quando a gente fica doente e como isso é importante para as doenças do envelhecimento. E vejam que no Melara tudo é integração. Então aqui a gente tem interação entre a microbioma e a epigenômica. Alterações de epigenômica são hallmarks importantes do envelhecimento. Interações entre o microbioma e a crise da proteostase, com acúmulo de proteínas mal dobradas. A gente vai ter um módulo só disso no Melora. Integrações entre microbioma e metabolômica, como a nossa microbiota determina também a quantidade e os tipos de metabólitos que circulam no nosso corpo. Vamos nos atentar um pouquinho mais de perto ao famoso eixo intestino-cérebro, que a gente poderia até chamar de eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino, porque se trata de uma relação bidirecional. E aí, entrando nos meus casos clínicos, no meu Problem-Based Learning, contextualizar como a microbiota pode variar de acordo com dietas, de acordo com regionalismos, características geográficas de onde o paciente é oriundo, e também, mais especificamente, da microbiota ou do microbioma na obesidade e também dos nossos queridos centenários, que, afinal de contas, o intuito primordial do Melora é tornar o paciente de todo mundo aqui um centenário, alguém que chegue bem aos 100 anos ou até mais, com uma baixa prevalência de doenças do envelhecimento. Então, a disbiose é parte, sim, dos nossos hallmarks of aging, aqui representados pela roda do envelhecimento. E, de fato, a disbiose vai alterar uma série de outros hallmarks, incluindo, principalmente, alterações epigenéticas, perda de proteostase, inflammaging, estresse oxidativo e alterações na comunicação intracelular e nos diferentes eixos. Porque não é só o eixo intestino-cérebro que é importante, mas hoje a gente sabe que existem cérebros intestino-resposta imune, intestino-coração, intestino-fígado, entre outros. É difícil algum órgão não ser afetado pelo que ocorre na nossa microbiota intestinal. E, de fato, quando um paciente chega no nosso consultório, chega na nossa clínica e senta na nossa frente, a gente
até bem pouco tempo atrás, estava tratando só de 50% dele. Digamos, dos 50% dele que é humano. Nosso paciente tem cerca de 100 trilhões de células humanas. E essas 100 trilhões de células humanas têm lá seu grau de complexidade. Cada uma delas tem 22 mil genes. Nem é um grau de complexidade tão grande assim, e há uma vantagem, tem algo que torna mais fácil a gente tratar o lado humano do paciente, que é o fato de que essas 100 trilhões de células se organizam num organismo multicelular que conversa conosco, que conversa com o terapeuta, que nos diz o que está precisando, que nos diz o que quer, nos diz o que está sentindo, nos fala de seus medos, seus anseios e suas necessidades. Mas e outra metade? Porque esse paciente que tem 100 trilhões de células humanas eucarióticas também tem cerca de 100 trilhões de células de micro-organismos. É 1 para 1. De fato, muitas vezes a gente só vira mais humano do que micro-organismo quando a gente se prepara, por exemplo, para fazer uma colonoscopia. E isso não é piada. Só que esses outros 50% têm um grau de complexidade muito maior. Porque a gente não está falando de um pool de 22 mil genes. A gente está falando de um pool de 20 bilhões de genes, porque esses micro-organismos são diferentes entre si. E mais, essa outra metade, esses outros 50% que tem um grau de complexidade genômica muito maior, não se organizam num organismo multicelular único que possa nos falar, que possa nos dizer o que quer, que possa nos dizer o que está precisando. Então, essa metade, por todos esses motivos, é muitas vezes negligenciada e a gente trata, às vezes, só 50% do nosso paciente. Essa metade quer e tem de ser ouvida. Muitas vezes, a gente precisa sequenciar o nosso paciente em relação à sua microbiota para a gente poder conhecer exatamente quem é o inquilino que habita metade do nosso corpo. E vejam quantitativamente o que isso significa. Quando eu fiz medicina, a gente estava acostumado a exames de fezes em que a gente tinha que coletar grande quantidade de material. É lógico. Berman, Katokatz, Pons, Janner são métodos em que a gente olhava no microscópio para ver analiticamente o que tinha nas fezes. Agora, na era da biologia molecular, a gente precisa considerar que em 1 grama de material fecal tem 100 bilhões de bactérias. Cada uma com aproximadamente 5 milhões de nucleotídeos, de letrinhas. Isso preencheria a informação genética suficiente para 100 mil pendrives de 1 tera. Pesando 12 gramas cada pendrive, daria o peso aproximado de uma girafa adolescente em material genético. É disso que a gente está falando. É dessa quantidade de vida, desse alto grau de complexidade, dessa variabilidade enorme que a gente está falando. Aqui a gente tem uma grande possibilidade para trazer a nossa prática para a medicina de precisão. E de cara, fica claro, e a gente vai explorar isso muito bem na segunda aula, que é muito difícil a gente entrar numa farmácia de rede, pedir um lactobacillus e achar que com isso a gente vai modular assertivamente a microbiota intestinal do nosso paciente. Qual é a chance para esse grau enorme de complexidade que uma formulação fixa de lactobacillus seja o que nosso paciente está precisando? Esse lactobacillus não é a solução para o nosso paciente. É muitas vezes apenas a solução para a indústria farmacêutica,
Porque os lactobacilos são aerotolerantes, são mais fáceis de serem fabricados. Vá tentar cultivar Akkermansia viável, Fecalibacterium viável, micro-organismos que não são tolerantes ao oxigênio. É muito mais difícil. Daí a importância desse módulo do Melora. A microbiota humana tem uma topografia, tem uma regionalidade. Ela é muito diferente de acordo com o segmento do corpo. Na boca, nós temos, por exemplo, algumas fusobactérias que, em tese, a gente não deveria encontrar no intestino. O complexo, por exemplo, Fusobacterium, costumava causar gengivite úlcero-necrosante aguda nos meus pacientes HIV positivos com imunodeficiência celular avançada. Às vezes até doença periodontal. Pois muitas vezes, quando as bactérias orais vão parar no intestino, trata-se de um sinal perigoso de patógenos oportunistas que podem estar se aproveitando de uma disbiose para causar um processo patológico no cólon. A presença de Fusobacterium nucleatum no intestino de nosso paciente tende a fazer a gente adiantar a colonoscopia, porque por si só aumenta em 9 vezes o risco desse paciente desenvolver câncer de cólon. No trato respiratório, a gente tem algumas actinobactérias, firmicutes. Se o paciente internou, pode ter algumas proteobactérias, tanto enterobactérias como Klebsiella, Escherichia coli, quanto até bacilos gram-negativos não fermentadores, que em geral não fariam parte da microbiota de um ser humano e se encontrariam no ambiente, mas que podem sim se tornar parte residente da microbiota ou fazerem parte de uma microbiota transitória, como Acinetobacter, Pseudomonas e vários outros bacilos muito envolvidos na resistência aos antimicrobianos no âmbito hospitalar. Na pele, a gente costuma ter firmicutes, principalmente Staphylococcus, Streptococcus, mas também podemos ter outros agentes. Na vagina da mulher pré-menopausa, quando o estímulo trófico do estrogênio está em alta e o epitélio está rico em glicogênio, costumam predominar os lactobacilos, principalmente na microbiota tipo 1, tipo 2 e tipo 5. Esses lactobacilos são protetores porque eles conseguem metabolizar o glicogênio até ácido lático, o que reduz o pH vaginal, impede a ocorrência de vaginoses bacterianas e de vulvovaginites candidiásicas. Mas algumas pacientes, principalmente no período pós-menopausa, começam a ter uma redução do glicogênio, deixam de alimentar esses lactobacilos e, com isso, o pH sobe, favorecendo uma microbiota pró-inflamatória, que, ao levar a mais atrofia do epitélio vaginal, reduz ainda mais a quantidade de glicogênio, num círculo vicioso que vai depletar os lactobacilos, caracterizando a microbiota tipo 4, que é muito mais frequente na mulher no período pós-menopausa e que se associa a infecções de repetição, incluindo infecções sexualmente transmissíveis. É muito importante a gente modular a microbiota vaginal, por exemplo, em pacientes nossas que têm candidíase de repetição ou até outras infecções vaginais. No caso da microbiota tipo 3, há um predomínio de lactobacillus iners, mas essa espécie de lactobacillus não é uma grande produtora de ácido lático. Então, embora se trate de um lactobacillus, também aqui a gente pode ter predisposição a infecções de repetição. Mas, sem dúvida alguma, o que mais nos importa na aula de hoje é a microbiota do intestino. Também aqui há um gradiente. O intestino delgado tem menos bactérias do que o intestino grosso, a não ser em algumas síndromes, como nas síndromes de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Além das bactérias
estarem presentes em quantidades diferentes, o tipo de bactéria também é diferente. O que a gente sabe de microbiota intestinal geralmente é baseado no estudo da microbiota mais distal do intestino grosso, porque é essa que é amostrada nos exames de fezes. Então a gente precisa conhecer também as limitações do nosso próprio conhecimento em microbiota e também das limitações dos testes diagnósticos que a gente aplica para os nossos pacientes em nossas clínicas e consultórios. Aqui a gente vê o Earth Microbiome Project. E nesse gráfico a gente tem um dado muito interessante. Porque em marrom a gente tem a variabilidade ou a diversidade da microbiota encontrada em micro-organismos de vida livre. E em azul, a gente tem a diversidade, o cluster de diversidade da microbiota encontrada em bactérias do intestino grosso, principalmente dos seres humanos. Então, embora a gente possa ter bactérias em reservatórios de água, no solo, no ambiente mais diverso possível, a grande fonte da variabilidade é encontrada no intestino grosso de um único animal, o ser humano. Se a gente olha para outro gráfico, a gente passa a ter certeza da seguinte questão: não existe, isso é crucial, uma microbiota core. Duas pessoas idênticas, gêmeas, não terão a mesma microbiota. Aliás, não existirão duas pessoas no mundo inteiro com microbiotas idênticas. Quando a gente vê os principais gêneros encontrados em sequenciamento de microbiota, a gente pode observar, por exemplo, que o Bacteroides é o mais comum, mas ainda assim as pessoas variam entre si em uma concentração de até 1000 vezes de bacteroides. Tem pessoas que têm 1000 vezes mais ou 1000 vezes menos bacteroides do que outras. E até tem 1% das pessoas que não têm bacteroides. Então não existe um microbioma ou uma microbiota core. Existe uma grande diversidade que depende da região geográfica, da dieta, da genética, da suplementação, do estilo de vida e de vários fatores relacionados ao nosso paciente. Então, quando a gente fala em microbiota, cada caso é um caso. E a individualização da medicina nunca ficou tão escancaradamente importante como no campo modulação intestinal. Como a microbiota se comporta na saúde e na doença? Na saúde, a gente tem no lúmen, idealmente, mais bactérias anti-inflamatórias que nos ajudam, que produzem metabólitos úteis, como ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas, sais biliares secundários, do que bactérias pró-inflamatórias. E se porventura existirem algumas bactérias pró-inflamatórias, a gente tem no mínimo 2 mecanismos de proteção para evitar que essas bactérias sinalizem inflamação. Primeiro, a gente tem uma camada de muco, de mucina, que quanto mais espessa for, melhor. Muco produzido pelas goblet cells, pelas células produtoras de muco, principalmente em resposta ao ácido graxo de cadeia curta, butirato. No entanto, algumas bactérias em particular estimulam a produção de muco. Tem uma que eu gosto muito, que se chama Akkermansia mucinífila. Ao invés dela ficar no lúmen, ela fica quase grudada na célula epitelial, embebida na camada de muco, e dele ela se alimenta. Mas como ela se alimenta de muco, o corpo em resposta acaba produzindo mais muco. E o efeito final de se ter Akkermansia é um aumento e não uma diminuição na camada de muco. E por que essa camada é tão importante? Porque ela é uma barreira física que impede a penetração de mediadores ou até de bactérias inteiras
pró-inflamatórias. Se esses mediadores passarem e eles entrarem na lâmina própria, ainda há uma segunda barreira, que é a presença de ácidos graxos de cadeia curta, em particular do butirato, que também estimulava a primeira barreira, estimular a produção de muco, que atua nessas células imunológicas, estimulando a ação das células T regulatórias, que através da produção de interleucina 10 vão bloquear os sinais inflamatórios. Então vejam a importância do butirato. Está começando a pintar um grande protetor, que é esse ácido graxo de cadeia curta. Ele aumenta a espessura de muco e ele também estimula o crescimento e a saúde dos enterócitos e dos colonócitos, mais especificamente, que ficam gordinhos e firmemente aderidos entre si. Por aumentar a espessura do muco e por fazer com que esses enterócitos fiquem firmemente aderidos entre si, é que o butirato reduz a permeabilidade intestinal. Mas se essa barreira for ultrapassada, é ele que vai estimular aquelas células T regulatórias a produzir a interleucina 10. E com isso a gente vai ter uma barreira impermeável e a gente vai ter um aumento da função anti-inflamatória. E isso é crucial, porque no intestino está lá, localizado, o maior tecido linfóide do corpo, o MALT, Mucosal Associated Lymphoid Tissue, que aqui em particular se chama GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. A presença de tecido linfóide é tão importante no intestino que transplante de intestino delgado, por exemplo, é algo extremamente difícil de ser feito, embora a técnica seja simples, graças às complicações imunológicas, que podem incluir maior risco até de doença do enxerto contra hospedeiro do que o próprio transplante halogênico de medula. Na doença, o desequilíbrio é a regra. E a gente passa a ter um aumento de bactérias pró-inflamatórias, que podem ser bactérias claramente patogênicas ou podem ser bactérias patobiontes, que são aquelas bactérias oportunistas, que em dadas situações podem se tornar patogênicas. Essas bactérias vão produzir fatores inflamatórios, elas têm padrões moleculares altamente preservados que podem deflagrar a ativação da resposta imune inata, como, por exemplo, o LPS, entre outros. Aqui, por exemplo, pelo desaparecimento das bactérias produtoras de butirato ou pela não alimentação dessas bactérias produtoras de butirato, o butirato não é mais produzido. Isso também pode ocorrer pelo sumiço da Quermância mucinífila. Estamos falando do desaparecimento do muco, seja pela ausência do butirato, ou seja, pela ausência de outras bactérias que estimulam a produção de muco de outras formas. E sem o muco, há um aumento na permeabilidade intestinal. Se além do muco, as células estiverem com grandes concentrações de zonulina, que é uma proteína que modula as tight junctions, se elas se contraírem ou se um processo inflamatório já tiver sido deflagrado, a gente também perde a barreira epitelial, que fica abaixo do muco. Essa combinação da perda do muco com aumento da quebra epitelial leva à hiperpermeabilidade intestinal, que é conhecido como leaky gut e pode causar uma coleção de sinais e sintomas. Leaky gut syndrome. Isso pode ser detectado nos exames moleculares, nos sequenciamentos genéticos de forma indireta, quando a gente observa predomínio de microbiota pró-inflamatória e desaparecimento de bactérias marcadoras de saúde intestinal, ou pode ser detectado diretamente quando a gente faz exames funcionais que demonstram um incremento importante de zonulina,
que é a única proteína conhecida até hoje que modula a permeabilidade em nível de epitélio intestinal, e ou aumento da calprotectina, que é um marcador quantitativo de inflamação intestinal. Aqui no caso, os fatores pró-inflamatórios ultrapassam essa barreira porque o intestino está hiperpermeável e chegam no tecido linfóide associado à mucosa para estimular células T efetoras após a apresentação antigênica a partir de células apresentadoras de antígeno da resposta imune inata, estimulada por esses padrões moleculares altamente preservados durante a evolução. Isso é fundamental, porque a apresentação antigênica na ausência de coestimulação determina energia e é um mecanismo de tolerogênese para impedir até autoimunidade ou inflamação excessiva. Mas os padrões moleculares dos micro-organismos que chegaram pelo aumento da permeabilidade intestinal, ao atuarem na célula apresentadora de antígeno, estimulam a expressão de moléculas coestimulatórias. E a apresentação de antígeno que ocorrer no contexto de coestimulação não leva à tolerância, leva à ativação de células T efetoras com inflamação. A partir daqui, essa inflamação pode ser disseminada através da corrente sanguínea para todo o sistema, ou pode transitar a partir do nervo vago diretamente para o sistema nervoso central, uma das formas do nosso conhecido eixo intestino-cérebro. Sem dúvida nenhuma, o meu pós-biótico favorito é esse ácido graxo de cadeia curta que a gente chama de butirato. E é um paradoxo aqui. O butirato, ele é produzido por bactérias boazinhas, marcadoras de saúde intestinal, como Coprococcus, Anaeros types, Butyriciococcus, Fecalibacterium prausninsky, uma das bactérias mais predominantes, Eubacterium retale, Roseburia, entre outras. Mas não é tão simples. Essas células bacterianas são fábricas de butirato, mas essas fábricas de butirato precisam da energia certa, que é fornecida por outra bactéria. Esse processo a gente vai ver depois, se chama de cross-feeding. Quando essas células produzem o butirato, elas estão promovendo saúde intestinal, porque o butirato vai atuar estimulando a barreira intestinal. Nas células goblets, ela induz a produção de muco. Nas células jovenzinhas, na base da cripta, o butirato estimula a proliferação, estimula o crescimento, e elas ficam maduras, gordinhas, formando uma competente barreira intestinal. Mas, se esse paciente está desenvolvendo um câncer, o butirato nessas células vai induzir a morte celular. E a gente chama esse efeito diferencial do butirato, de acordo com a natureza da célula em que ele atua, de paradoxo do butirato. Vejam que molécula maravilhosa que estimula o crescimento da célula saudável e mata a célula cancerosa, tendo uma ação anticâncer. E por que ocorre esse paradoxo? A resposta está no gradiente do butirato. As bactérias que produzem butirato ficam principalmente na luz do intestino. Então, existe um gradiente de butirato, onde ele é mais concentrado na luz, e na medida em que a gente se aprofunda nas criptas, a concentração é menor. Portanto, chega pouco butirato naquelas células basais jovenzinhas. O que chega é consumido na forma de energia. E o butirato é usado como fonte de energia e por isso a célula sobrevive, cresce saudável, gordinha e firmemente aderida na célula vizinha. No entanto, a célula neoplásica
sofre o que a gente chama de metabolic rewiring. Uma das características de toda célula cancerosa é a reprogramação metabólica. Uma das características da célula de câncer de cólon é que ela passa por essa reprogramação metabólica que faz ela usar predominantemente glicose como fonte de energia. Se ela usa predominantemente glicose, principalmente se ela estiver presente lá em cima, no epitélio intestinal, onde a concentração de butirato é muito alta por causa do gradiente, ela vai usar pouco butirato como fonte de energia. O butirato estará em grande concentração e uma fração mínima vai ser utilizada para beta-oxidação lipídica, para formar ATP e fornecer energia para a célula. Portanto, vai sobrar muito butirato. E esse butirato que sobra vai ter uma ação epigenética que vai induzir a apoptose dessa célula neoplásica. Esse é o paradoxo do butirato. Quando a célula usa predominantemente ácido graxo, a célula saudável, e ela é exposta a pouco butirato, ela vai ser beneficiada pelo butirato. Ela vai usar o pouco butirato que tem para crescer, o que acontece com as células jovens da base das criptas. Nas células mais envelhecidas, mais do topo, e nas células neoplásicas, onde a concentração de butirato for muito alta, ou porque a célula está próxima do lúmen, ou porque a célula sofreu reprogramação metabólica, no caso da neoplasia, vai sobrar muito butirato não usado da beta-oxidação e ele vai induzir alterações epigenéticas, levando a célula à morte celular programada. Portanto, há uma interação muito importante entre o microbioma e a epigenômica. E alterações epigenéticas são hallmarks of aging. E o Melora ensina isso para vocês, meus queridos alunos. Há uma interação muito grande entre os diferentes hallmarks of aging. E nós vamos falar agora da interação entre a microbiômica e a epigenômica. Um dos mecanismos de regulação epigenética é a ação sobre as histonas. Vamos nos relembrar do que são as histonas. As histonas são complexos proteicos que, quando estão ativadas, elas, através das suas cargas positivas, interagem com as cargas negativas do DNA. E essa atração eletrostática enovela o DNA em torno delas, e o DNA fica num estado protegido do estresse oxidativo e não apto a ser transcrito. Um estado que a microscopia denomina de estado de heterocromatina. As histonas deacetiladas, portanto, se associam à cromatina condensada e a RNA polimerase não consegue fazer a transcrição desse DNA até RNA mensageiro. No entanto, quando as histonas estão acetiladas, a carga positiva é escondida pelos grupos acetila. Não mais há interação eletrostática entre essas cargas positivas e as cargas negativas do DNA, e o DNA é relaxado num estado apto a ser transcrito pelas RNA polimerases, que microscopicamente é conhecido como estado de eucromatina. Por um lado, o envelhecimento é caracterizado por uma perda da heterocromatina, porque na medida em que a gente aumenta a eucromatina, a gente tem mais suscetibilidade ao dano oxidativo, já que o DNA não vai ficar protegido pelas histonas, e também vamos ter mais transcrição de ruído molecular, incluindo genes de retrovírus que são responsáveis por 8% de nosso genoma e que ficaram nele inserido durante a nossa evolução.
quando eles foram muito importantes para a geração das superfamílias de proteínas. Mas, se eles voltam a serem transcritos, o nosso sistema imune inato vai reconhecer aquilo como tendo uma origem retroviral e vai iniciar uma resposta inflamatória. Isso é importante para o envelhecimento, ou inflammaging. Por outro lado, muitas vezes é muito interessante que a gente exponha o DNA para sua leitura, e isso pode ser geroprotetor. Porque se esses genes que estão sendo transcritos forem genes anti-inflamatórios, o resultado vai ser redução da inflamação. E se esses genes que forem transcritos forem genes pró-apotóticos, o resultado vai ser, por exemplo, apoptose de uma célula neoplásica, proteção contra o câncer. E é isso que o butirato faz. O butirato é um grande inibidor de histona deacetilase, mantendo as histonas num estado acetilado, mantendo a cromatina num estado de eucromatina e permitindo a transcrição predominantemente de genes anti-inflamatórios e de genes pró-apotóticos, impedindo o desenvolvimento de cânceres. Aliás, você sabe que o Melhora ensina para você, e esse é um dos princípios que eu desenvolvi, que a geroproteção é conseguida nunca pela simulação de facilidades ao nosso corpo, mas sempre pela simulação de dificuldades. Vocês já ouviram falar dos benefícios da dieta cetogênica, uma dieta extremamente anti-inflamatória? Isso ocorre porque quando a gente não consome carboidratos ou consome muito pouco carboidratos e não consome proteína em excesso, porque proteína em excesso contém aminoácidos glicogênicos, o que evitaria a cetose, o corpo entra em cetose porque o cérebro, na ausência de glicose, precisa de corpos cetônicos como fonte de energia, já que ele não pode usar ácidos graxos. Quando a concentração de hidroxibutirato ultrapassa a casa de nanomolares, ele se torna a principal fonte de energia para o sistema nervoso central. O hidroxibutirato é um inibidor de histona deacetilase e a dieta cetogênica faz bem por alterações, por modulações epigenéticas. No entanto, o butirato é um inibidor de histona deacetilase muito mais potente do que hidroxibutirato. Portanto, as tuas bactérias, meu querido aluno, benéficas, estão simulando em ti uma dieta cetogênica. Quando a gente administra em modelos animais o butirato, a gente prolonga vida dos modelos animais por simulação de dieta cetogênica. O pós-biótico butirato ou ácido butírico é dieta cetogênica em cápsulas. Mais uma vez, o Melhora demonstrando como seu princípio se repete em todos os exemplos de hallmarks of aging que existem na biologia. Mas uma questão muito importante que passa desapercebida é que não adianta o nosso paciente apresentar Butyriciococcus, Coprococcus, Anaerostipes, Eubacterium retale, Fecalibacterium prausninsky, Roseburia, que isso não será garantia de síntese de butirato. E essa é uma limitação dos exames de sequenciamento genômico. Tanto o exame de sequenciamento de 16 Vedberg de RNA ribossomal quanto o shotgun não são exames metabolômicos. Se a gente não souber interpretar o laudo, a gente pode cometer equívocos e não tratar adequadamente o paciente. O exame ele pode demonstrar a presença de bactérias produtoras ou aptas a produzirem butirato, mas para que o butirato efetivamente seja produzido, e esses exames não medem o butirato porque não são exames de metabolômica, é fundamental a gente observar se o paciente apresenta bifidobactéria.
E isso tem sido um grande problema nesses 3 últimos anos, porque adivinhem só, meus queridos alunos, Bifidobacterium desaparece na pós-Covid. Uma das principais causas de síndrome pós-Covid é a disbiose. E uma das assinaturas da disbiose da pós-Covid é o desaparecimento das Bifidobacterium. Mas as Bifidobacterium em si não produzem butirato. Elas produzem outro ácido graxo de cadeia curta. Elas produzem o acetato. Em resposta à inulina, em resposta a outros oligômeros de frutose, em resposta a oligosacarídeos de arabinose e de xilose, de pentoses, ou de oligosacarídeos, como falei anteriormente, de hexoses. Acontece que esse acetato, que é produzido pela bifidoshunt, que é a rota da frutose 6-fosfato fosfocetolase, e daí o nome Bifidobacterium, é fundamental para alimentar as células bacterianas para elas poderem produzir o butirato, um processo que requer muita energia. Assim, eu expliquei de uma vez só o nome Bifidobacterium, a utilização de uma rota que não é a rota mais usual, que só os Bifidobacterium têm, que permite a geração de acetato, e o fenômeno de cross-feeding, que é a necessidade que as bactérias produtoras de butirato têm desse acetato e, portanto, das bifidobactérias para efetivamente poderem produzir Bifidobacterium related butyrate. Porque as bifidobactérias em si não produzem diretamente o butirato. A produção é relacionada ao cross-feeding delas com acetato, as outras bactérias que sim acabam produzindo butirato. Vejam essa colaboração e a importância disso quando a gente for interpretar um exame e definir a modulação intestinal. Porque não adianta nada eu ter todas as bactérias se eu não tenho a bifidobactéria. E por outro lado, se eu não tenho bifidobactéria naquele paciente, isso significa, talvez por pós-Covid, talvez por outro processo patológico, que aquele intestino é inóspito às bifidobactérias. Então, também, muitas vezes, não adianta dar um blend de probióticos com bifidobactérias. Por algum motivo, ele não tem bifidobactérias. E o motivo é que o intestino dele é inóspito à colonização por bifidobactérias. Aí eu tenho que recorrer aos prebióticos, como a gente vai ver na segunda aula, que inclusive estão aqui ilustrados, como a inulina, que são prebióticos capazes de gerar bifidobactérias, e por isso são chamados de prebióticos bifidogênicos, possibilitando a síntese de acetato e aí sim a síntese de butirato, caso o paciente tenha bactérias capazes de produzir o ácido graxo de cadeia curta butirato. Falamos da interação entre microbioma e epigenômica, mas a interação não para por aqui. O microbioma é fundamental também na modulação do Hallmark Aging crise de proteostase, que é aquele acúmulo de proteínas mal dobradas, de proteínas oxidadas, de proteínas modificadas, por exemplo, por grupos nitrogênio, que vai desencadear um processo patológico celular, inflamação, eventualmente morte celular. A crise de proteostase é muito importante para o neuroenvelhecimento, para doenças como Parkinson e Alzheimer. E aqui a gente tem um estudo onde a utilização em modelos animais de diferentes bactérias inflamatórias, como Salmonella entérica, como Klebsiella pneumoniae, como Citrobacter fruendii, como Proteus mirabilis, resultou na deposição de proteínas e como esse processo pode ser revertido com a utilização de butirato. Quanto maior a concentração de butirato em milimóis, menor a deposição de proteína induzida
por essas bactérias. Aqui nós temos um experimento ainda mais interessante, onde os animais foram expostos a 2 cepas produtoras de agregados proteicos que poderiam gerar crise de proteostase, o que imitaria uma disbiose em um paciente. A gente vai falar um pouquinho depois do desulfovíbrio se associando à deposição de placa de alfa-sinucleína na doença de Parkinson. E o efeito, quando a gente tem junto uma cepa bacteriana produtora de butirato e o substrato para a síntese desse butirato, como, por exemplo, a pentose arabinose. Então, aqui, na primeira coluna, a gente tem a Escherichia coli, produtora de depósito proteico, junto com a Escherichia coli, potencialmente produtora de butirato, mas não tem arabinose, então, de fato, ela não produz o butirato, e a gente tem um grande agregado intestinal no animal dessas proteínas mal dobradas. Quando no mesmo modelo a gente coloca a arabinose serve de substrato para que a E. coli produza o butirato, e aí é uma redução dramática e estatisticamente significativa na deposição de agregado. O mesmo ocorrendo com a Pseudomonas aeruginosa, mostrando claramente, de forma definitiva, nesse modelo animal, que a presença de bactérias protetoras produtoras de butirato, o que seria o probiótico, e 2, a alimentação desse probiótico, um prebiótico adequado, que aqui seria a arabinose, resultam na formação do pós-biótico butirato, com um efeito benéfico sobre a saúde do animal, no caso aqui, a prevenção da crise da proteostase. Vejam a combinação de prebiótico, probiótico e pós-biótico. Isso vai ser muito importante para a gente entender a segunda aula, a aula do tratamento. Já vimos a interação entre a microbiômica e a epigenômica, onde o butirato na célula neoplásica induz apoptose por alterações no padrão de acetilação das histonas. Já vimos a interação entre a microbiômica e a crise da proteostase, e agora vamos falar um pouco de microbiômica com metabolômica. E vejam aqui esse estudo extremamente interessante, publicado numa revista do grupo Nature. A gente tem as bolinhas vermelhas representadas por metabólitos enriquecidos, mais comuns em camundongos que não têm microbiota. Camundongos GF, Germ Free. E a gente tem as bolinhas verdes representadas por rotas, ou no caso aqui por metabólitos enriquecidos nos animais com microbiota. E quando a gente olha tanto para os metabólitos fecais quanto para os metabólitos séricos, a gente percebe que animais geneticamente idênticos apresentam um perfil metabolômico totalmente diferente de acordo com a presença ou não de microbiota. Portanto, a microbiota não influencia apenas no intestino, ela não influencia apenas nos órgãos a partir de eixos bem definidos por rotas neurológicas, mas também influencia em todo o corpo através do impacto enorme sobre o perfil de metabólitos circulantes. A metabolômica é um campo fascinante. Ela evoluiu muito. No início, as técnicas usadas eram principalmente técnicas de ressonância nuclear magnética, o que permitia basicamente a investigação de lipoproteínas e moléculas semelhantes. E hoje em dia, as técnicas mais usadas são técnicas de espectrometria de massa, que conseguem detectar metabólitos menores. Então, quando meus queridos alunos forem estudar a metabolômica, é muito importante que eles entendam que são ciências totalmente diferentes de acordo com os métodos que estão sendo utilizados para caracterizar os metabólitos. E eu colocaria essa grande linha divisória na linha do tempo, entre estudos mais antigos, com ressonância nuclear magnética, e estudos mais novos, com espectrometria de massa. Aqui a gente vê, por exemplo,
em relação aos metabólitos fecais, que as bactérias que têm microbiota são enriquecidas com sais biliares secundários. Claro, vejam aqui a bolinha do quenodeoxicolato, que é um produto do metabolismo dos sais biliares primários pelas bactérias. Portanto, evidentemente, a gente vai ter enriquecimento naqueles animais que têm essas bactérias. Mesma coisa para alguns metabólitos indol derivados do triptofano. Quando a gente olha em relação aos metabólitos séricos, a gente vê aqui que a trimetilamina N-óxido é enriquecida também no soro dos animais que têm microbiota. Afinal de contas, a trimetilamina N-óxido, ela é um produto do metabolismo bacteriano de algumas bactérias pró-inflamatórias sobre produtos oriundos da carne vermelha, como a colina e a carnitina. E se por um lado o ácido butírico é talvez o principal pós-biótico conhecido do bem, por outro, talvez a trimetilamina N-óxido seja o principal metabólito conhecido, o principal pós-biótico do mal. Vamos olhar um pouquinho mais para ela. Quando os pacientes têm um predomínio de firmicutes, e principalmente naqueles com uma baixa alfa-diversidade, há um aumento na síntese de trimetilamina, a partir da carnitina e a partir da colina. Então, aqui a gente tem produtos, principalmente de origem animal, que podem ser transformados pela microbiota em trimetilamina. Pacientes que têm uma alfa-diversidade grande e que têm mais bacteroidetes, não têm uma produção significativa de trimetilamina. Essa trimetilamina, ela vai até o fígado, onde é convertida por uma enzima a trimetilamina N-óxido. A trimetilamina N-óxido é excretada principalmente pelos rins. Isso fez com que se questionasse a associação entre trimetilamina N-óxido e doença cardiovascular. Porque muitos estudos que corrigiam para a função renal deixavam de encontrar associação, sugerindo que níveis de trimetilamina N-óxido, TMAO, simplesmente eram marcadores de perda de função renal, que aí seria, per se, o fator determinante do maior risco cardiovascular, sendo a TMAO apenas um marcador de disfunção renal. Como hoje em dia a gente sabe que a TMAO também pode levar à hipertensão, a gente não deve considerar apenas essa correção, porque perda de função renal pode ser causada pela hipertensão causada pelo TMAO. É muito provável, portanto, que o TMAO tenha, sim, uma relação causal. Afinal de contas, a gente conhece vários efeitos bioquímicos sabidamente desfavoráveis. O TMAO leva à ativação plaquetária, predispondo à formação de trombos primários plaquetários. TMAO ativa o endotélio, aumenta a permeabilidade endotelial, faz upregulation de moléculas que favorecem o rolling e a diapedese, aumenta o estresse oxidativo, e tudo que aumenta o estresse oxidativo aumenta a geração de superóxido, o que leva também a consumo de óxido nítrico para a formação de ânions peroxinitrito, que depois vão formar radicais hidroxila e dióxido de nitrogênio. E o óxido nítrico é o principal fator protetor do endotélio. Então, o TMAO, ele é um agente que consome óxido nítrico. Também tem impacto desfavorável no fígado e, com isso, no metabolismo das lipoproteínas, e também aumenta a quantidade de scavengers receptors dos macrófagos capazes de fazer endocitose receptor mediada de lipoproteína A e de LDL oxidado, levando à formação da foam cell, que é uma etapa fundamental na geração da placa de aterosclerose. Nos aprofundando um pouquinho no eixo intestino-cérebro, a gente tem que se lembrar que esse eixo ele é bidirecional.
o intestino influencia no cérebro, mas o cérebro influencia no intestino. Isso todo mundo sabe, todo mundo que fica nervoso e que tem efeitos gastrointestinais sabe de como funciona essa via, não só apenas aferente, mas também eferente do cérebro para o intestino. E essa comunicação entre esses dois amigos pode se dar de 3 formas: através do sistema imune, através do sistema endócrino e de forma neuronal. Falamos um pouco da resposta imunológica. O malte tem a maior quantidade de tecido linfóide do corpo. No intestino existem células apresentadoras de antígeno profissionais, como as células dendríticas, ricas em moléculas coestimuladoras, que podem ser estimuladas por padrões moleculares altamente preservados ao longo da evolução, transformar sua apresentação antigênica numa resposta efetora, seja centrada num polo TH1 ou mais TH17. Alternativamente, sob a influência da interleucina 10, do ácido butírico, nós podemos ter uma diferenciação em células T regulatórias, anti-inflamatórias, e uma diferenciação de monócitos, uma polarização para um perfil tolerogênico M2. Portanto, a comunicação pode ser inflamatória ou pode ser anti-inflamatória. Em relação à comunicação endócrina, a gente sabe que o intestino produz uma série de hormônios ativos. O ácido butírico, o nosso querido butirato, é um grande estimulador de síntese de GLP-1, o nosso Ozempic natural, e também de PYY, e com isso modula comportamento alimentar dos nossos pacientes, entre outros fatores, como o esvaziamento gástrico e outras rotas associadas ao processo de saciedade e de digestão. A comunicação neuronal se dá basicamente a partir de fibras do nervo vago e constitui uma parte muito importante do eixo intestino-cérebro. Tudo isso já era relativamente bem sabido, mas novidades não param de surgir. Por exemplo, hoje a gente sabe que as bactérias e porções das bactérias podem chegar até o sistema nervoso central dentro de vesículas de exportação. Existem vesículas de exportação de bactérias gram-negativas e de bactérias gram-positivas, e nessas estruturas vesiculares, esses fragmentos bacterianos podem estimular toll-like receptors e outros receptores de padrões moleculares altamente preservados do sistema nervoso central, principalmente das micróglias, modulando a neuroinflamação, o que é crucial em doenças neurodegenerativas. Não é à toa que um dos fármacos mais promissores seja a naltrexona em baixa dose, no que tange a neuroproteção, já que a naltrexona em baixa dose bloqueia os toll-like receptors 4, os TLR4, que são indutíveis e que podem serem induzidos nas micróglias para responder a esses produtos bacterianos com inflamação e com neurodegeneração. Mais recentemente ainda, tem uma informação mais surpreendente, que é o fato de bactérias inteiras poderem transitar de forma viável, isso foi demonstrado em modelos animais, via o nervo vago e chegarem intactas até o sistema nervoso central. A gente não está falando de uma carga bacteriana que causaria uma cerebrite e, em tempo, um abscesso cerebral, mas de uma quantidade que, mesmo que mínima, tem um poder de desencadeamento de inflamação enorme. Agora vamos chegar ao que eu considero ser a melhor parte. Eu vou trazer a minha experiência para vocês. Como eu disse, eu tenho mais de 100 pacientes sequenciados, com as suas microbiotas intestinais sequenciadas, o que me trouxe uma grande experiência, não apenas uma experiência teórica, para me lastrar aqui, moral e tecnicamente, frente a vocês, e me possibilitar que eu traga esse conhecimento para cada um dos meus queridos alunos. Primeiro ponto: dietas muito restritivas se associam à disbiose. Cuidado com modismos.
Esse pacientinho aqui é uma pacientinha com diagnósticos feitos de forma muito superficial de inúmeras alergias alimentares. Na verdade, o que essa pacientinha tem é dermatite atópica. Ela tem um grau de eosinofilia elevado, que até sugere alguma alergia alimentar associada, mas o fato é que ela foi indo de nutricionista em nutricionista e cada vez se restringia mais a dieta. E a dieta dela acabou extremamente restrita. E ela chegou até mim com a dermatite atópica descompensada, usando vitamina D em megadoses, o que, na minha opinião, é inadequado para esse caso, porque uma das ações da vitamina D é justamente desviar a resposta imune para um polo TH2, e ela tem dermatite atópica, que se caracteriza por uma exacerbação de resposta TH2. Por isso não existe one size fits all. Por isso que a gente tem que cuidar com a aplicação de receita de bolos. Por isso que eu não sou favorável de linhas. A minha linha é o protocolo de tal doutor. Não existe linhas, existe um paciente e a gente vai usar a linha que for para resolver o problema desse paciente. A gente vai abrir as caixinhas que forem, sem restrições. A gente vai usar o que funcionar. Não é para morrer abraçado com uma linha, é para ficar abraçado com o nosso pacientinho. Vejam aqui a consequência de uma dieta extremamente restritiva. A gente tem o índice de alfa-diversidade, que é dado nesse exame pelo índice de Shannon. O índice de Shannon, por sua vez, é fruto de uma equação complexa, que leva em consideração richness, riqueza, que é você ter um número grande de bactérias diferentes, mas também o evenness, que não tem muita tradução, mas que seria uma proporcionalidade entre as bactérias, porque não adianta você ter todas as bactérias possíveis e inimagináveis e cada uma delas ser responsável por 0,00001 da microbiota e uma delas ser responsável por 98%. Para que as bactérias tenham impacto na microbiota, elas devem ultrapassar um determinado limiar de representatividade. Como vocês podem ver aqui, se considera que o índice de Shannon tem uma distribuição normal e que vocês estão vendo é uma curva de Gauss, onde claramente a minha paciente se encontra abaixo do percentil 2,5, ou seja, 99% em realidade da população tem o índice de Shannon acima do índice de Shannon dela. Portanto, uma alfa-diversidade muito baixa. Isso é muito ruim, porque, em primeiro lugar, isso se associa a baixíssima resiliência. Se a gente tem uma baixa alfa-diversidade, é muito mais provável que um determinado insulto, seja um antimicrobiano, seja uma mudança bruta de dieta, seja uma viagem, seja um estresse, destrua de vez toda a nossa função de microbiota. Porque se a gente tem uma alfa-diversidade grande, a gente tem uma defesa maior, já que é improvável que todas as diferentes bactérias sucumbam ao mesmo insulto. Mas além dessa falta de resiliência, um outro problema é a falta de versatilidade. É menos provável que todos os metabólitos benéficos sejam produzidos por alguém que tem uma alfa-diversidade tão baixa. Quando a gente olha aqui a relação entre filos, a gente vê uma relação Firmicute-Bacteroidete muito baixa, portanto, muito pouco Firmicute, que inclui vários gêneros protetores, embora ela não tenha aqui proteobactérias. Porque os firmicutes podem ser anti-inflamatórios ou pró-inflamatórios. Os bacteroidetes podem ser pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios. Mas as proteobactérias sempre são pró-inflamatórias. Quando a gente olha aqui as principais bactérias marcadoras da saúde intestinal, das produtoras de butirato, ela tem a Fecalibacterium prausnitzii, mas não tem o Eubacterium ritale e não tem a Roseburia. E mais, ela até poderia ter o Bacterium, ela até poderia ter Roseburia, mas ela não tem Bifidobacterium para fazer a Bifidoxant, a rota da frutose 6-fosfato, fosfocetolase, que geraria o acetato, que iria lá nessas células para elas terem a energia para produzir o butirato. E não tem a quermância. Então a gente prevê aqui leaky gut, uma grande permeabilidade intestinal, porque ela não tem o estímulo de produção de muco, nem da quermância, nem do ácido butírico, porque não tem estímulo trófico para as células do epitélio da base das criptas com ácido butírico.
E além dessa primeira defesa ser facilmente ultrapassada, como não há ácido butírico, provavelmente a gente não deve ter uma ação boa T regulatória com um balanço citocínico favorecendo a inflamação. Tudo fruto de uma dieta extremamente restrita. Um outro ponto muito interessante é que a região geográfica ajuda a determinar a microbiota. E quando a gente olha os estudos de microbiota dos centenários, o estudo mais recente de microbiota de centenário japonês mostra microbiotas bem diferentes das microbiotas dos centenários de outros países. E a gente tem que considerar essa variabilidade geográfica quando a gente for interpretar um teste. Essa paciente minha, ela mora em Côte d'Ivoire, na Costa do Marfim. E aqui em verde a gente tem uma Akkermansia que não é mucinífila. A gente não sabe que bactéria é essa, mas ela tem algumas bactérias bem diferentes, que eu não estou acostumado a ver aqui nas microbiotas de meus pacientes brasileiros. Chama atenção a presença de Thomas Clavellia ramosa, que é uma bactéria obesogênica, associada a grande energy harvest, extração calórica e obesidade. Ela é uma paciente que gosta muito de treinar, mas coincidência ou não, ela estava de férias na Itália e reclamou que engordou muito enquanto ela esteve na Itália. Mas a culpa não foi da pizza nem da massa. A culpa foi da Thomas Clavellia ramosa. Pelo menos essa saída que a gente vai dar para os nossos pacientes. Também temos que considerar, e a gente viu as interações inúmeras entre a microbiômica, a epigenômica, a microbiômica, a crise da protestase e o contexto multiômico geral do paciente. Aqui eu tenho um paciente meu, médico, que parece ter uma microbiota em desbiose, e de fato ele tem. Ele tem um índice de alfa-diversidade muito reduzido. Já falamos que isso se associa a baixa resiliência, que isso se associa a baixa versatilidade, que essa microbiota é diferente da microbiota do centenário. Ele é um paciente já de mais idade, a gente até poderia prever maior risco, por exemplo, de doenças neurodegenerativas. Ele tem uma quantidade de bactérias pró-inflamatórias até maior do que de bactérias anti-inflamatórias, e não tem 3 bactérias marcadoras de saúde intestinal, incluindo as muito importantes Bifidobacterium e Akkermansia mucinífila. Mas eu não diria que o risco dele de demência, em particular de Alzheimer, seja alto, ao contrário. Porque esse paciente foi genotipado por mim e seu alelo ApoE, como vocês viram na aula introdutória do Melora, é alelo E2 e E3. Um alelo que é infrequente no nosso meio, cuja frequência é inferior a 7%. Eu só tenho 2 pacientes meus na minha clínica com alelo E2 e que se associa a um risco baixo de demência, em particular de demência de Alzheimer. E, aliás, há um risco global de morte mais baixo também. Então, é muito importante considerar o contexto multiômico. Outro ponto muito interessante é que, às vezes, é possível classificar o enterótipo com base no hábito alimentar. O enterótipo é dado pelo predomínio do gênero. No enterótipo 1, há predomínio do gênero Bacteroides. No enterótipo 2, há predomínio do gênero Prevotella. No 3, que é mais raro, Ruminococcus. E, em geral, o enterotipo 1 com predomínio de bacteroides é visto em pacientes que comem bastante carne animal e gordura animal, enquanto que os tipos 2 e 3 são vistos mais em dietas mediterrâneas ou veganas. O interessante aqui é que a gente tem 2 exames que são de mãe e filha. E embora não exista uma microbiota de core, cada um tenha a sua própria microbiota, a gente vê aqui que a mãe e a filha, que são geneticamente relacionadas, que moram na mesma casa e que fazem as mesmas refeições, têm sim microbiotas parecidas, incluindo aqui ambas com o mesmo enterotipo 1, porque elas gostam muito de carne vermelha, embora sejam cariocas. Um outro ponto muito interessante é que cada vez mais se reconhece a associação de alguns gêneros de bactérias com algumas doenças em particular. Aqui nós temos uma paciente minha, também médica, que apresenta
em amarelo, proteobactérias. E quando a gente olha os gêneros, algumas dessas proteobactérias são do gênero Desulsovíbrio, o que não é bom. O Desulsovíbrio está sendo associado, ao menos em modelos animais, à doença de Parkinson. Ao contrário do outro paciente, quando a gente considera que a multiômica, essa paciente que também foi por mim sequenciada, ela tem os alelos E3, E4. O Brasil é um dos países com maior frequência do alelo E4. Quando a gente tem um alelo E4, lembrem da aula introdutória do Melora, eu disse que ela ia ser útil, podem voltar e olhar ela de novo. O risco de demência como Alzheimer é 3 vezes maior. Eu tenho em torno de 12 pacientes na minha clínica que são E3, E4. Quando a gente tem 2 alelos E4 e eu não tenho nenhum paciente assim, o risco de demência como Alzheimer é 15 vezes maior. Então, nesse caso, ao contrário daquele outro médico, a gente tem uma disbiose associada à neurodegeneração num contexto multiômico, mais precisamente genômico, desfavorável. E vejam, se tem desulfovíbrio estimulando a inflamação no lumen intestinal, não tem uma grande quantidade provável de ácido butírico, porque ela não tem bifidobacterium para fazer o cross-feeding com seu acetato, além de não ter Eubacterium retali. Então aqui a gente tem que ser mais agressivo, porque ela tem um tipo de inflamação causada por um tipo de bactéria que se associa em particular a sulfeto de hidrogênio, a magnetita, a Parkinson, em um cenário de risco para neurodegeneração e com uma barreira intestinal baixa, permitindo o disparo de um eixo que vai ter um impacto desfavorável no cérebro predisposto geneticamente. E sim, o alelo E3, E4 também se associa a Parkinson, não apenas Alzheimer. Quem tem alelo E4 tem desenvolvimento de sintomas motores mais aceleradamente na doença de Parkinson. Então, existe sobreposição entre essas duas doenças, caracterizadas por crises de proteostase. Embora no Parkinson haja depósito de alfa-sinucleína, com morte neuronal de neurônios dopaminérgicos da substância nigra, levando a um desequilíbrio entre dopamina e acetilcolina, e no Alzheimer predomine deposição intraneuronal de tal fosforilada e extracelular e até perivascular de proteína beta-amiloide. Aqui a gente tem nosso querido Coenorhabditis elegans, exposto a cepas negativas, controle ou a desulsovíbrio, mostrando que as cepas expostas ao desulfovíbrio acabam tendo maior deposição de placas de alfa-sinucleína. Um outro fato bem evidente é que perfis inflamatórios se associam a síndromes inflamatórias. Então, quando a gente vê na roda taxonômica um segmento amarelo enorme de proteobactérias, incluindo aqui Escherichia coli, Parasuturella, Bilófila, a gente pode estar diante de uma síndrome intestinal inflamatória, como doença de Crohn ou colite ulcerativa. Aqui, claramente, o paciente tem um predomínio de perfil inflamatório e 25% das bactérias são proteobactérias. E, de fato, era um paciente com uma síndrome inflamatória intestinal. Essa microbiota que eu estou trazendo aqui é do professor que vos fala. Estou abrindo minha microbiota para o pessoal. E aqui a gente pode observar como a microbiota muda rapidamente. Eu fiz um experimento. Adotei uma dieta mediterrânea por 1 mês e coletei o exame. E aqui a gente vê o impacto de 1 mês de uma dieta mediterrânea que eu fiz para mostrar para vocês, com índice de alfa-diversidade muito bom, com um enterotipo 2, com predomínio de Prevotella, e com predomínio de microbiota anti-inflamatória, tendo sido laudado como estando em equilíbrio. O problema é que se por um lado a microbiota muda rapidamente, por outro, se você para de fazer a dieta adequada, ou se você para com o estímulo benéfico, ela volta ao default rapidamente também, porque ela tem resiliência. Então, a resiliência é aquela propriedade de quando você tira o estímulo, se voltar ao que era antes.
A microbiota do obeso também é bem interessante. Aqui a gente tem um paciente meu com sobrepeso considerável, com uma baixa alfa-diversidade. Primeira coisa que a gente pode observar aqui é uma relação firmicute-bacteroidete acima do esperado para a faixa etária. Os firmicutes são particularmente ricos em glicosidases e na capacidade de produzirem proteínas que auxiliam as glicosidases, e com isso a extração calórica é maior, porque o metabolismo dos carboidratos é mais amplo, até monossacarídeos absorvíveis. Em particular aqui, quando a gente olha para a lista das espécies, no nicho da família Veillonelaceae, a gente tem o Dialister, ao invés de ter o Phascolarctobacterium. E isso se associa a uma chance muito menor da gente ter mais de 5% de perda de peso com uma dieta de redução volumétrica. Vejam que interessante que, embora na maioria das vezes os gordinhos sejam gordinhos por comer muito, aquela história de eu não como nada e eu não emagreço também pode ser verdade. A microbiota pode estar por trás disso, graças a esse grande aproveitamento metabólico, que em dado momento da nossa evolução, antes da Revolução Industrial, até poderia se traduzir numa espécie de simbiose entre o ser humano e uma microbiota que lhe conferisse uma vantagem evolutiva em épocas de vacas magras, mas que no pós-revolução industrial se transforma numa desvantagem evolutiva em obesidade, diabetes e síndrome metabólica. Esse estudo é extremamente interessante, foi publicado na Mayo Clinic Procedures. A gente tem aqui pacientes que foram analisados em relação a sucesso, mais de 5% de perda de peso em 3 meses de um programa de mudança de estilo de vida, ou fracasso. Perda inferior a 5% de peso após 3 meses de modificação de estilo de vida. E os determinantes para sucesso ou fracasso foram o tipo de bactéria no nicho Veillonelaceae, com a Dialister, uma bactéria patogênica e inflamatória, se associando à falha, e o Phascolarctobacterium se associando a sucesso na redução do peso corporal. E a presença de enzimas glicosidases ou de proteínas ligadoras de carboidrato que fixam o carboidrato para as glicosidases atuarem cataliticamente de forma facilitada, se associa ao fracasso também. Porque se associa a maior metabolismo de carboidratos, mesmo alguns bem complexos, até monossacarídeos absorvíveis. Um processo de aproveitamento energético que a gente chama de energy harvest. Com a idade, a microbiota evolui. Ela atinge uma estabilidade aproximadamente aos 4 anos. E a gente vê aqui uma queda progressiva de actinobactéria, em particular das actinobactérias protetoras, como o Bifidobacterium. Infelizmente, actinobactérias pró-inflamatórias podem subir. Uma oscilação de firmicutes, dependendo da fonte bibliográfica. Na infância, a relação firmicute-bacteroidete pode ser de 0,6. Os adultos jovens têm essa relação de 10:1. E depois, os idosos, principalmente que não envelhecem bem, têm de novo uma redução para 0,4 firmicute-bacteroidete. E um aumento das bactérias protobactérias, principalmente as gama-protobactérias, são claramente inflamatórias. E a gente tem que ter muita atenção quando a gente interpreta um laudo. Por exemplo, esse paciente meu veio com a seguinte conclusão: microbiota em desequilíbrio, está em vermelho, disbiose. Um médico, eu tenho muitos pacientes médicos, de 82 anos, em perfeita condição física, sem nenhuma doença, com marcadores invejáveis, que tem tudo para ser um centenário. A alfa-diversidade é altíssima. Mas quando se viu a relação entre filos firmicutes bacteroidetes, a relação estava em 15, o que é inadequado para a faixa etária dele, onde ela deveria ser de 0,4 e 0,6. Por isso que foi laudado estatisticamente, epidemiologicamente, como estando em desequilíbrio, e ele está. Ele está em desequilíbrio, mas ele está em desequilíbrio porque ele é um dos poucos que estão indo bem com a idade dele, mantendo uma relação firmicute-bacteroidete típica de um jovem. O adulto jovem pode ter essa relação até 10, um pouco mais.
Firmicutes para cada bacteroidete. E vejam aqui, presença de Bifidobacterium, 4,1%, que é muito bom, para fornecer acetato pela bifidoshunt, ou rota da frutose 6-fosfato fosfocetolase, para que o Fecalibacterium, a Roseburia possam produzir o ácido butírico para ele manter a barreira intestinal junto com a quermância e para estimular células T reguladoras para cortar qualquer possibilidade de estímulo pró-inflamatório nos diversos eixos que partem do intestino rumo aos lugares mais distantes do nosso lindo corpo humano. Conclusões. A microbiota representa 50% do nosso corpo, 50% que tem sido bastante negligenciado até hoje. O microbioma vai fazer parte da determinação da idade biológica no futuro, idade epigenética, idade microbiômica, e ele interage, portanto, com outros hallmarks of aging. A gente falou aqui das interações com hallmark of aging, crise da proteostase, alterações epigenéticas e genômica. Como a diversidade é enorme, não existe um microbioma core único, e como a importância é extrema, é a opinião do Melora que esse é um campo que se presta em particular para exames de precisão. Se a gente tem 100 trilhões de células de micro-organismos que tem um pool de 20 bilhões de genes, qual é a chance de entrar numa farmácia de rede, pedir um lactobacillus e achar que isso é modulação intestinal? Sugiro fortemente que se considere testes de sequenciamento de microbiota para a grande maioria dos pacientes, se houver condições financeiras para tal fim. Quando a gente identificar uma microbiota que tem de ser modulada, a boa notícia é que a resposta é rápida. No entanto, a gente tem que manter a mudança em estilo de vida ou a suplementação que geraram essa mudança positiva, porque a microbiota é resiliente. Se a gente abandonar a mudança positiva ou a suplementação que deu certo, ela vai voltar para o default e vai se juntar aos outros hallmarks para a promoção do nosso envelhecimento.